Glória a Deus, bom dia, amados do Rei, bom dia na santa paz do Senhor. Vamos nós compartilhar a palavra do Senhor e nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus ele nos toca e nos direciona, algo naquele tempo ele quer dizer aos nossos corações. Temos que estar sensível ao Espírito Santo, não é verdade? Bom, hoje, como todo domingo, nós estamos acompanhando uma mulher, né, que vai nos trazer exemplos bons ou ruins da palavra do Senhor. E se Deus deixou como exemplo, se Deus deixou relatado nas suas escrituras, né, o qual ele delega a autoridade ao homem como cabeça, mas o Senhor também deixou muitas mulheres como exemplo, mulheres guerreiras, mulheres que foram determinadas, usadas por Ele. E Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. E eu senti em meu coração a estar comentando e compartilhando essas histórias da palavra do Senhor. Porque uma mulher sábia, ela edifica todo o seu lar. E se a mulher for tola, ela destrói toda ela. E com isso, uma família, muitas vidas, né? Nós temos nessa caminhada, né, do Ministério Chamar aqui em Japiranga, muitos exemplos, muitas histórias onde a gente vê que se não tiver alicerçado a mulher no caminho do Senhor para ser a mulher sábia, ela não suporta os ataques do inimigo, ela não tem a maturidade para vencer em Cristo Jesus. Hoje, nos dias de hoje, né, nós temos a maior vitória em Cristo Jesus, né? E ela não suportará. Então, o Espírito Santo de Deus me tocou, né, a compartilhar com as irmãs, né, os exemplos que Deus deixou. E se o papai deixou, ele quer nos ensinar, né? Bora ensinar e aprender mais de Deus? Bom, hoje o livro está em Esther, mas o que me chama a atenção também é a história da rainha Vasti. Diz aqui na Escritura Sagrada que havia um rei chamado Assuero. Era um rei muito rico, muito poderoso. E ele reinou, diz aqui na palavra de Deus, no reino dos persas, né? Do Medo e Persas, desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então imagine que poder que esse homem tinha. E aqui nesse primeiro capítulo ele vai narrando que esse homem tinha muita riqueza, né? Vai narrando que quando ele decidiu dar uma festa, ele convidou todos do reinado, todos, sem exceção. E ali haviam peças, né, importantes. Aqui vai declarando, mostrando as riquezas e a glória daquele reinado. E ele fez questão de demonstrar mesmo. Olha o versículo 4. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, e essa festa não foi um dia só, a saber, 180 dias. Olha só, as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes e cordões de linho fino e púrpura, argola de pratas, colunas de mármores. Olha só que poder! Os leitos eram de ouro e de prata. Não é pouca coisa, né? Que poder e que autoridade este homem tinha, né? E ele tinha uma esposa chamada Rainha Vasti. A ela também foi dada a autoridade para ela fazer uma grande festa também. Mas a rainha tinha os seus aposentos separados do rei. Enquanto o seu esposo estava dando o banquete, e ele tinha um conjunto de homens que o cercavam. E ele
esses homens faziam parte também do seu reinado, e eu entendi assim que como se fossem uns advogados, sabe? Que tivesse ali para ajudar eles, segundo a lei, né? Para ele não errar. Esses homens conselheiros estavam junto com ele. E aí eles tomaram muita bebida, né? E se embebedaram, porque aqui fala que foi muita bebida mesmo, né? Ele deu assim a deixar o povo se esbaldar. Olha só, aqui no versículo 10 diz assim: e o sétimo dia, estando já, olha, no sétimo dia, bebendo, estando já com o coração do rei alegre, que dá de entender que estava bêbado, né? Já um pouquinho já alegre do vinho, mandou a Meumã, Arbona e Bictá, Abactá, Zetar e Cargas, a 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença dele e chamasse a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Aleluias. Porém, a rainha Vaste, olha lá, recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Que coisa, né? E aqui eu já vi, né, pessoas que são estudiosos, né, e da palavra de Deus falar que a rainha, ela evitou de ir até o rei por causa da sua bebida e da forma que aqueles homens deveriam de estar. Aos olhos humanos, ela poderia até ter a sua razão. Mas, na palavra do Senhor, diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. E conviver com ele quando ela faz um pacto, né, de amor, como diz em 1 Coríntios 13, né, sobre o amor, e ali conviver com a pessoa amada, né, no dia da alegria, da tristeza, nos dias ruins, nos dias bons, em todos os dias da sua vida. E com certeza ela, quando casou com o rei, ela deveria de saber os seus deveres. Ela tinha um dever para com o rei. Ela estava desfrutando do bom e do melhor. Ela tinha toda a sua riqueza nas suas mãos. Não que para isso, isso seja o melhor para nós, né, como serva de Deus. Mas aqui a lição de Vaste é que ela deveria respeitar o seu esposo como rei. E mesmo pagando um preço, né, indo ali se mostrar a sua beleza, se o rei que era o seu esposo chamou, ela deveria de obedecer. Obedecer a própria palavra, mesmo ela não sendo temente, né? A palavra do Senhor nos explica que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui na frente diz assim, né, que como o rei ficou aturdido, irado, porque ele chamou sua esposa e sua esposa negou de estar com ele, ela fez ele ser envergonhado diante das outras autoridades, de outros príncipes, de outros reinados, desses homens conselheiros, né, de idade. E aí na mesma hora ele foi e pediu para esses homens para que o aconselhasse qual seria a reação dele, porque ele se sentiu muito ofendido e afrontado. A decisão de Vaste foi vergonhosa, porque fez o seu esposo, o qual amava, o qual cuidava dela, o qual dava o reinado diante dos seus pés, a ser envergonhado. E isso
me chama a atenção para nós, mulheres, no dia de hoje também, a estarmos meditando e entendendo que nós devemos honrar os nossos esposos. Porque se temos uma vida em conjunto, nós somos uma só carne, como a palavra do Senhor diz. E a Ele nós devemos honrar. É a palavra de Deus. Queremos agradar o coração de Deus? Então devemos pensar que somos o quê? Somos uma só carne com o nosso esposo. E Deus nos chamou para sermos auxiliadoras, estarmos ao lado. Da costela de Adão o Senhor tirou, né, para nos fazer como esposa, como mulher, companheira. E que companheirismo a Vasti demonstrou, né? Como que ela demonstrou a gratidão pelo aquilo que o seu esposo todavia lhe oferecera. Então, ali, ele irado, pediu conselho. E esses homens, os conselheiros, deram para ele. E aí, diz aqui nas escrituras, né? Então disse a Memucã na presença do rei e dos príncipes. Não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas pecou contra o seu reino, né? E todos os príncipes contra os povos, contra tudo aquilo que estava ali, a província do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha será a todas as mulheres, olha o mau exemplo, né? E as coisas ruins, minha filha, corre longe, muito rápido, né? Exemplos maus, nós podemos a vida inteira dar bons exemplos, mas se um dia eu perder a cabeça aí gritando, falando alguma coisa, eu escandalizar a palavra do Senhor, um dia eu detono o meu ministério, o chamado que Deus tem, talvez até o casamento. Por um minuto de irada, né? Vamos dizer assim, porque a palavra do Senhor diz que nós somos atentados, né? Porque estamos nesse mundo. Um dia que eu posso ser provado ou atentada, ou irar-se, né? E a Bíblia diz que é melhor não tomar nenhuma atitude na hora da ira, porque nós perdemos a cabeça. E naqueles minutos eu tomar uma decisão errônea, depois para pagar aquele ato, pode ser 1 hora. Eu destruo tudo aquilo que eu já fiz. E é isso que esses homens, conselheiro, falou, que aquele exemplo de afronta de uma esposa que deveria de ser submissa ao seu esposo, principalmente ao rei, que tinha um edito, uma soberania, né, e demonstrar sua autoridade. Imagine, ele, como homem, não poderia perder a autoridade jamais. E aquela mulher estava fazendo, sem talvez ela imaginar, mas demonstrar para aqueles homens que ele tinha uma fraqueza, e um rei não poderia. É como se ela deixasse ele despido naquela hora. Imagine, nu. Sim, tirou suas vestes de autoridade diante de muitos reinados. Imagine, vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, por mais que nós, mulheres, pudéssemos pensar, poxa, mas eles estavam bêbados, talvez ela fosse ser envergonhada, mas melhor obedecer do que sacrificar. E ela preferiu sacrificar. Sabe qual foi o resultado desse sacrifício, né? Esses homens conselheiros aconselharam o rei que atirasse do trono imediatamente. Então ela perdeu tudo aquilo que ela tinha de bom, entre aspas. Você já pensou? Por 1 hora que ela não se apresentou diante do seu rei, seu esposo, porque antes de ser o seu esposo, ele tinha uma responsabilidade muito grande diante aquela sociedade, aquele reinado, né? Ser rei, autoridade. E ela envergonhou. Então, ela perdeu o seu reino. E se bem parecer ao rei, né, o que os homens aconselharam a ele, né, os seus conselheiros, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas
leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo o mandato que o rei decretara em todo o reino, porque era grande, e todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. Então, muitas vezes você acha que o seu gesto como esposa, né, é simples. Tem hora que nós não pensamos, né? Eu tenho que também ter querer, né? Eu tenho direito a expressar os meus pensamentos, mas talvez seja um edito para que os costumes fiquem ali, sabe? Ecoando na cabeça de muitos que estão olhando você como exemplo. Eu posso tirar por mim como exemplo. Se eu achar comum algo, eu estou dando uma aparência de que aquilo é certo. E quantas pessoas podem estar se espelhando em mim com um exemplo de vida que eu sou, como uma líder espiritual. Então essa palavra, amados, fala muito no nosso coração. Que nós possamos aprender através dessa palavra, né? Para que não venhamos perder coisas maiores. Vaste perdeu o seu reino. E com certeza suas riquezas, suas mordomias. Imagine esta mulher depois, né? Eu gostaria até de saber sobre a história dela, mas não relata. Mas o quanto que ela deve ter se arrependido, né? Por causa de um minuto, uma decisão errada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã, que nós devemos pensar nas atitudes que nós tomamos, porque talvez essas atitudes, ela pode ser boba aos seus olhos, mas ela pode ser fatal, uma decisão para a sua vida. Eu não sei o que você está passando no seu relacionamento, eu não sei o que está acontecendo com você nesse dia, mas eu sei que Deus está nos chamando a atenção para tomarmos cuidado com as nossas decisões. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus tome conta das nossas vidas, para que nós possamos não dar passos errôneos, para que a gente não venha pagar um preço alto pelo pecado, por uma falha, porque é assim. Uma falha, basta uma falha. E muitas vezes nós pagamos o preço do pecado. Vamos orar? Santo Espírito de Deus, em Ti estamos esperando como este louvor fala. Pai, as nossas vidas não é nossa, mas é Tua, Paizinho. E eu clamo, Senhor, nesta manhã de domingo, Pai, sobre esta palavra que o Senhor nos deu. Com certeza é para ficar, Senhor, na nossa memória, como um alerta para nós, mulheres, esposa, que nós venhamos, ó Pai querido, meditar e ouvir melhor a Tua voz, que nós venhamos ser fiéis a Ti, que nós venhamos, Senhor, ser temente, muito mais, ó Pai querido, que nós venhamos orar para tomar as nossas decisões e que nós venhamos ser a mulher sábia que edifica o lar. Oh, aleluias, não queremos ser a tola, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, renova o nosso Espírito Santo, Espírito de Deus, que venha de Ti, ó Pai querido, Santo Espírito de Deus, a unção do alto céu, e que o Senhor, ó Pai, também sobre esta palavra, possa nos tornar, ó Pai querido, como uma boa noiva, do Teu noivo amado, que é o Senhor Jesus Cristo, possamos ser obediente à Tua voz, obediente às Tuas escrituras, como uma boa noiva, ó Pai querido, para reinar contigo, Senhor Jesus, no reino da glória eterna, que nós venhamos, Senhor, ser a noiva amada, a noiva adornada, a noiva que vai estar em obediência às Tuas escrituras, na posição
na posição, com vestes limpas, brancas, mais alva do que a neve, pelo teu sangue, Jesus Cristo, nós venhamos estar na posição em que o Senhor nos chamou, ó Pai. Nos dá força, renova as nossas vidas, ó Pai, e nos fortalece a continuar aqui na terra. Pai, eu uno a minha fé e eu clamo para que a virtude do teu Espírito Santo possa alcançar essas almas amadas do Senhor que estão ouvindo esta mensagem, ó Paizinho querido. Que nós possamos, ó Pai, receber a virtude do teu Espírito Santo, a curar o nosso coração. Se é uma cura espiritual, Pai, toque e se revela nesta manhã. Cura, Jesus amado, o teu nome tem poder. Cura, Pai querido, se muitas estão com mágoa dos seus esposos, se há algo, Senhor, para perdoar nesta manhã, que seja liberado perdão, para que não venhamos dar brecha para o inimigo da nossa alma, para nos tirar, ó Pai querido, da posição, Pai, que o Senhor nos chamou para ir para a glória, para não ser pega, ó Pai, de qualquer jeito, quando as trombetas tocar, Pai. Ah, Santo Espírito de Deus, não queremos perder a unção, o azeite em que o Senhor fala para as virgens prudentes e ter na mão, Pai. Nós, ó Pai, como amada do Senhor, devemos estar vigilantes. E que teu Espírito Santo, Paizinho, fale melhor ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a todas. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma bênção minha aqui, mais uma, né? Eu amo a natureza. E Deus sabe disso. E eu clamei por uma plantinha que eu tinha. E desse mistério eu tenho também. Porque ela não deu flor no tempo dela, né? Ela é flor de maio. E eu pedi para Deus, falei, Pai, ela não deu flor, Paizinho. E eu não sei porquê. Aí eu pedi para Deus. Ela é flor de maio e ela está dando em julho. É um milagre que talvez você não dê muito valor. Mas sabe o que Deus quer falar comigo e contigo? Que Ele, quando a gente se deleita na obra do Senhor e fazer o bem, Ele ama realizar o desejo do nosso coração. Louvado seja Deus por essa beleza, por Ele ouvir o nosso desejo. E eu estou muito feliz, porque o meu papai ouve o meu clamor e Ele ama realizar o desejo do meu coração. Assim será para com todos, porque a palavra do Senhor é para todos, né? Em Salmos 37, versículo 4 diz isso. Amém? Fica na paz do Senhor, tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Olha, compartilha, dá um like, eu preciso muito. Me acompanhe e se inscreva, se você não é inscrito, amém? Deus te abençoe, fique na paz.